Fala pessoal, tudo certinho com vocês aí? Professor Rogério Santos. Vamos falar nessa aula aqui sobre a intensidade da força elétrica? Olha só, a gente já estudou que em determinados materiais acontece um processo chamado eletrização. Então a gente já viu que, dependendo do processo que esteja acontecendo, o material vai ganhar ou vai perder elétrons. Pode ser através do atrito, pode ser por indução eletrostática, pode ser também por contato. Beleza, pessoal? Então, dessa forma aí a gente vai ter os processos de eletrização. Então, agora a gente tem que pensar em como quantificar, ou seja, como determinar a intensidade da força elétrica entre as cargas. Beleza? Então, vamos considerar o seguinte. A gente vai tratar aqui de cargas pontuais. Significa que são cargas muito pequenas. As dimensões das cargas em si, elas são irrelevantes comparadas com as distâncias que as separam, tá? Então são cargas muito pequenas. E por isso mesmo elas são consideradas todas localizadas no mesmo ponto, beleza? Isso nós chamamos de cargas pontiformes. São essas cargas que a gente vai utilizar para poder definir a interação que existe entre elas, tá? Essa interação ocorre através de uma força do tipo elétrica. A força que há entre as cargas elétricas é chamada de força elétrica. Pessoal, o nosso trabalho aqui vai ser muito simples, porque a parte mais difícil já foi feita, que essa parte seria determinar uma expressão matemática que nos ajudasse a definir a intensidade da interação entre duas cargas. Isso foi feito pelo físico francês Charles de Coulomb, e a gente então vai estudar aqui a lei de Coulomb, tá? Que é uma expressão matemática que nos permite definir, determinar, calcular a intensidade da interação, ou seja, da força elétrica entre duas cargas elétricas, beleza? Então é o seguinte, já que a gente vai utilizar a lei de Coulomb, a gente vai considerar mais uma coisa. Então considera, pessoal, que nós temos duas cargas, tá? Eu falei, ó, eu representei aqui esses dois círculos aqui que representam as cargas, mas a gente tem que pensar em termos de cargas pontiformes, beleza? Então, a gente sabe que as cargas elétricas podem ser de dois tipos diferentes. As cargas elétricas podem ser positivas ou negativas, tá? Essa natureza, né, a natureza das cargas que estão interagindo vai determinar uma característica da interação entre elas, ou seja, uma característica da força entre elas. Então a gente percebe experimentalmente que, dependendo das cargas, do natureza dessas cargas, a força pode ser de atração ou de repulsão, tá? E outra coisa, aqui ó, a força ela sempre vai acontecer na direção do que une essas duas cargas, tá? Então, essa força, eu tenho aqui, essa carga eu vou chamar de carga Q1 e essa daqui eu vou chamar de carga Q2. E elas estão posicionadas dessa maneira, eu sei que a força entre elas vai estar nessa reta aqui que une as duas cargas, tá bom? Então, primeira coisa, a força entre duas cargas, ela está sobre uma reta que liga as duas cargas. Agora, se essas cargas podem ser, por exemplo, essa daqui pode ser positiva e essa daqui pode ser positiva também. Olha só, a gente tem duas cargas positivas, elas têm a mesma natureza. Ó, carga positiva com carga positiva. O que isso implica? Pessoal, quando as cargas têm o mesmo sinal, a força entre elas é de repulsão, elas se repelem, tá? A interação que há entre elas é de tal maneira que uma carga tenta se afastar da outra, tá? É uma força de repulsão. Elas seriam definidas mais ou menos assim, ó, tá bom? Aqui está a força de repulsão. Essa força aqui, que age sobre essa carga da direita, é devida à presença dessa carga aqui da esquerda, tá? E vice-versa. Essa força aqui na carga da esquerda é devido à presença dessa carga aqui à direita. Beleza, pessoal? Então, quando as cargas têm sinais iguais, olha só, podem ser dois sinais positivos ou dois sinais negativos. Vamos ver. E se forem dois sinais negativos, como é que vai ficar? Aqui, ó, fiz outra representação aqui. A gente já sabe que a força entre essas duas cargas, ou seja, a interação entre elas, vai estar sobre essa reta aqui, tá? É a reta que liga essas duas cargas. Agora, como elas têm a mesma natureza, têm o mesmo sinal, aqui nós também teremos duas forças de repulsão.
Olha lá, do mesmo jeito aqui, ó, essa força aqui, que está agindo sobre essa carga da esquerda, é devido a esta carga aqui à direita. E vice-versa, essa força aqui, que está agindo sobre a carga da direita, é devido a esta carga aqui à esquerda. Beleza? Então, olha só, pessoal, cargas de mesmo sinal, forças de repulsão. As cargas, elas têm uma tendência de se afastarem. Uma empurra a outra, digamos assim. Agora, o que acontece se as cargas tiverem sinais diferentes? Uma é positiva e a outra é negativa. O que acontece? Vamos ver isso? Então é o seguinte, ó. Agora eu representei as cargas aqui, mas repare aqui no detalhe. Essa daqui é positiva, essa da esquerda aqui é positiva e essa da direita aqui é negativa. Qual é a direção da força, da interação que acontece entre essas duas cargas? É a direção da reta que une as duas cargas, beleza? Então eu sei que essa vai ser essa aqui, a direção. Agora, pessoal, o detalhe, quando as cargas tiverem sinais diferentes, no caso, sinais opostos, uma é positiva, outra é negativa, uma negativa, outra positiva, enfim, desde que elas tenham sinais opostos, a força é de atração. É uma carga puxa a outra, como se elas fossem se encontrar, beleza? Então vai ficar assim, ó. Olha aqui, ó, as duas forças. Essa força aqui é a força com que a carga da direita está atraindo a carga da esquerda. Ela está puxando. E esta força aqui é a força com que a carga positiva está puxando a carga negativa. Entenderam? Então, quando elas têm sinais diferentes, elas se atraem, uma puxa a outra, para elas se aproximarem, tá? Aqui nós temos a força, são forças de atração. Então aqui, ó, repulsão, repulsão, atração. Sinais iguais, positivo, positivo, negativo, negativo, se repelem, se afastam, força de repulsão. Sinais diferentes, elas se aproximam, força de atração. E repare que a direção delas é sempre a direção que une as duas cargas, tá? Então a direção aqui, ó, horizontal nesses três casos, só que dependendo da situação, a força vai ser de atração ou de repulsão. Beleza, pessoal? Então, a gente tem aí essa primeira constatação, tá? Dependendo da natureza das cargas, a gente vai ter a forças de atração ou de repulsão. Agora, como é que a gente define a intensidade? Ou seja, essas duas cargas aqui, elas estão se repelindo. Essas duas aqui também estão se repelindo. Essas duas aqui estão se atraindo. Então tá, beleza, a gente já sabe que ora elas vão se repelir, ora elas vão se atrair, dependendo da natureza dessas cargas. E a gente sabe também que isso daqui são forças. Agora, a gente precisa saber qual é a intensidade dessas forças. Beleza, essas duas cargas aqui, elas estão se repelindo, essas aqui também. Essas duas aqui estão se atraindo, mas com que força, ou seja, com que intensidade, quão forte é essa repulsão ou essa atração? A gente determina isso através da lei de Coulomb. Então, pessoal, aqui está a expressão. Esta daqui é a lei de Coulomb, que a gente utiliza em eletrostática para determinar a intensidade da força que age entre duas cargas elétricas, tá bom? F de força é igual a K vezes o produto entre Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Essa letra K aqui é a constante eletrostática, tá bom? Ela tem valores que vão depender, por exemplo, aqui, ó, quando eu utilizo K0, é o valor máximo dela, que é quando as cargas estão posicionadas no vácuo. Tá? O valor máximo. Esse valor máximo aqui é igual a 9 vezes 10 à nona, tá bom? O valor, estou me referindo apenas ao número dela, 9 vezes 10 à nona. Tem que tomar cuidado com as unidades aí também, tá? Que a gente vai ver. Então, quando as cargas elas estiverem em um outro meio, quando elas estão dentro da água ou do ar, por exemplo, esse valor vai ser diferente, esse K0 aqui vai ser diferente, tá? Mas quando o ar está seco, as duas cargas estão no ar seco, esse valor aqui da constante K é muito próximo do valor de K0. A gente utiliza então para os cálculos o valor de 9 vezes 10 à nona, tá? Não se preocupe com isso, que nas questões que vocês vão resolver, o valor da letra K geralmente é expresso lá. E na maioria, vou arriscar dizer aqui, que em 100% dos casos, vocês vão utilizar o valor 9 vezes 10 à nona. Beleza? Então tá aqui, isso é o K.
Essas duas letras Q representam as cargas que estão interagindo, tá? E digo mais, isso aqui é o módulo dessas cargas, né? Que é o módulo, ou seja, aqui você não vai se importar com o sinal delas, você vai importar com o valor dessas cargas. E elas são multiplicadas aqui. E aqui embaixo a gente tem D, essa letra D representa a distância entre essas cargas. Olha, essa distância está elevada ao quadrado, tá bom? Então, a força de interação entre as cargas é dada por essa expressão K vezes Q sobre D ao quadrado. Então, por exemplo, quando a gente tem duas cargas aqui, digamos que essa daqui seja a carga Q1 e esta daqui seja a carga Q2, e a gente quer determinar qual é a força de interação entre elas, bom, nesse caso aqui que a gente acabou de ver, a força sobre cada uma delas vai ser algo assim, ó, de repulsão, porque pelo que a gente viu, né, acabou de ver aqui, essas duas cargas elas têm naturezas iguais, elas são positivas, as duas, então a força entre elas vai ser uma força de repulsão, tá? O valor dessa força é exatamente igual ao valor dessa força aqui, tá bom? Quando você descobre o valor de um, na verdade você está descobrindo o valor da outra também. Então, reparem que essas duas cargas, elas representam paração e reação, beleza? Como é que eu determino o valor? Por exemplo, se eu quiser saber o valor dessa força aqui, o que eu faço? Eu aplico esta expressão, tá? No lugar de K0 eu vou colocar o valor definido lá, 9 vezes 10 a nona. No lugar de Q1 eu boto o valor da carga Q1, no lugar de Q2 eu coloco o valor da carga Q2 e no lugar de D eu vou colocar a distância entre essas duas cargas aqui, beleza, pessoal? Então é assim que a gente determina a direção, o sentido e a intensidade das forças de interação entre as cargas elétricas, tá? Então, olha só, direção é a direção que une as duas cargas. Sentido, se for duas cargas de mesmo sinal, os sentidos são de repulsão. Se forem cargas de sinais diferentes, uma positiva e outra negativa, o sentido da força é de atração. E a intensidade dela, ou seja, o modo dela, o valor dela, a gente determina através da aplicação dessa expressão aqui, que é a lei de Coulomb. Beleza, pessoal? Então, a gente está seguindo aí com os estudos. Vamos colocar isso aí em prática, resolver exercício para fixar esse conteúdo, beleza? Um forte abraço para vocês aí e continue estudando.